Louvado seja Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Quem crê na sua vitória aqui nessa noite, diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Ontem, louvado seja Deus, né? Eu cheguei ali, era 10 para meia-noite, tá falando por muito a isso. Você vê, louvado seja Deus, depois Deus ele mostra assim, louvado seja, dá discernimento para nós, porque o Espírito Santo Deus deixa nós enganar. Então Deus sempre me tem mostrado várias experiências sobre o alerta para a gente, louvado seja Deus, né? Ficar atento, louvado seja Deus, para ouvir a voz do Senhor e obedecer a palavra. Quem entendeu diz amém. Eu cheguei ali, eram as 10 para meia-noite. Aí o nosso irmão Nelson e o Dina, né, cortando, falei, vou ver se tem algum lugar para colocar lá na frente.
E aí, louvado seja Deus, quando nós chegamos, louvado seja Deus, aí, ao meu lugar, eu coloquei o carro e subi lá para cima. Aí já faltava 4, quando eu fui ver, louvado seja Deus, né? Era 1 minuto para meia-noite. Aí, 1 minuto para meia-noite, eu consegui subir as escadas e já estava lá dentro. Porque eu sempre falei para minha esposa, Fia, eu quero chegar lá, quando for meia-noite, eu quero estar com o joelho lá dobrado para me estar orando. Quem me entendeu diz amém. Né? E Deus contempla o coração, né? Louvado seja Deus. Aí, quando deu, louvado seja Deus, 1 minuto para meia-noite, eu estava lá em cima. O que aconteceu? Lembrei do meu celular. Eu falei assim, o celular está lá no carro. Essas pessoas viciadas, de repente, ficam olhando o carro, se vê com o celular, perigou quebrar o carro, né? Mas e a confiança em Deus, louvado seja Deus, né? Tinha, né? Louvado seja Deus, tinha um monte de carro também lá perto, lá do meu carro lá. E aí eu, né, falei assim, não, eu vou voltar lá para depois, né? Louvado seja Deus, tirar umas fotos, louvado seja Deus, louvores, para estar levando, mandando meus colegas também de trabalho, né? E que não onde eu trabalhava, né? Que eles gostavam muito, sempre quando eu mostrava algo da obra do Senhor. E aí, quando eu voltei, louvado seja Deus, né? O Nelson me acompanhou, pediu para me acompanhar. Aí eu fui correndo para me ver. Quando eu fui ver, já era meia-noite. Aí eu peguei o celular, já tinha dado meia-noite. Quem me entendeu, amém. E eu correndo, louvado seja Deus, né? Para mim estar orando. Porque o meu propósito era meia-noite eu estar com o joelho no chão. E Deus deu oportunidade. Quem me entendeu, amém. Mesmo louvado seja Deus, e aí quando deu meia-noite eu estava lá fora no celular. E o Nelson, né, percebeu, correndo, vamos orar. Cheguei lá em cima, louvado seja Deus, né? E aí, louvado seja Deus, aí encontrei um lugar lá para cima, fui orar. Quando eu coloquei o joelho no chão, meus irmãos, eu senti a graça de Deus. Quem me entendeu, amém? Só que a graça de Deus não foi completa, como a gente já tem experiência com o Senhor. Quem me entendeu, amém? Você sente que ficou alto, ficou faltando algo, louvado seja Deus, né? Aí quando eu coloquei no latido, ficou aquela, toda hora aquela seta que igual no latido como a mulher da estátua de sal, a mulher de Ló. Você viu que virou, louvado seja Deus, olhou para trás. E aí Deus começava a falar no meu coração, e se o arrebatamento fosse agora, meia-noite em ponto? Quem entendeu, amém? Hã? Louvado seja Deus, né? Então, louvado seja Deus, por quê? Porque Deus, quando Ele quer dar uma bênção, Ele quer dar uma bênção completa, não é pela metade, louvado seja Deus, né? Então Deus, Ele dá discernimento. Quando Deus, Ele coloca algo no nosso coração, Deus, Ele permite, Ele dá experiência para nós, louvado seja Deus. É para ver como é que está o nosso coração. Se está pegando com as coisas materiais, estamos colocando Deus em primeiro lugar. Eu poderia ter colocado Deus em primeiro lugar, louvado seja Deus, e cumprido aquele propósito que Deus via, não veio de mim, foi Deus. Colocou para mim estar meia-noite com o joelho ali, louvado seja Deus. E tanto é que quando eu coloquei o joelho ali, nós já tinha passado meia-noite, eu senti, né, Deus me visitando, chorei ali, louvado seja Deus, mas eu senti que faltava algo, louvado seja Deus, e ficou aquela barreira, aquele impedimento daquela bênção ser completa. Quem me entendeu também, louvado seja Deus, né, pessoal? Então, louvado seja Deus. Então isso daí, louvado seja Deus, foi um algo, né, entre eu e Deus que me deu experiência, louvado seja Deus, né? Quando Deus ele mostra algo, louvado seja Deus, né? Então a gente tem que guardar aquilo, porque o próprio Senhor fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem minha voz, porque eu não ficarão confundidos. Louvado seja Deus, né? Então, glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, Deus fez assim mostrar certinho, meu irmão, como a mulher de Ló, ela olhando para trás. Louvado seja Deus, né? Então Deus ele dando experiência, louvado seja Deus, para a gente se preocupar primeiro com as coisas de Deus. Eu poderia estar ali orado, esperado um pouco, depois muitas pessoas depois da oração vão embora, 2 horas já estava melhor, eu poderia depois sei lá, pegar o celular, trocar e colocar para dentro, foi o que eu fiz depois. Entendeu? Quem entendeu isso também? Para o atrás, Paulo, vem falar para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus, né? Porque a Bíblia fala que não tem nada nesse mundo que substitui o amor de Deus, né? Nada. Aí Deus ele começou a mostrar, eu comecei a contemplar, eu achei, meu Deus, às vezes Deus não abençoa tanto, mas nada substitui a graça de Deus derramando sobre a nossa vida. Não tem nada nesse mundo que substitui as bênçãos de Deus celestiais sobre a nossa vida. Sim ou não, igreja? Bem? Louvado seja Deus. Faz tempo que, louvado seja Deus, eu não louvo ensinos, né? Se eu errar, os irmãos souberem, me acompanha, amém? É número 20 da harpa. Olhai o Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus, amém? Livre de pecado, olhai para o Cordeiro de Deus, ele morto foi. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus.
só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado em tentação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divino amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se nas vossas sendas sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém? Pode atrás para mim, pode para o Senhor. Louvado seja Deus. Você acredita, meu irmão? Nós temos 26 anos na presença de Deus. É a primeira vez que eu venho louvar esse louvor aqui. Eu sempre escuto, né? Os irmãos louvando. Mas eu mesmo louvando, foi a primeira vez que eu louvei esse louvor aqui. Quem me entendeu, amém? Para a gente olhar para o Cordeiro de Deus, né? Amém? Que Deus abençoe cada irmã e as palmas vocês aprendem agora. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus. Sempre, meus amados, daqui a pouco vamos orar e já vamos meditar na palavra. O grupo dá para louvar hoje, as irmãs que estão aqui. Tem a possibilidade de louvar, venha louvar. Os irmãos de grupo, 2 ou 3 ou mais. É verdade. Tem aí os irmãos também, não é? Vamos ouvir já louvar e bendizer o nome do Senhor. Bom é louvar e bendizer o nome do Senhor da glória. E graças a Deus. Bendito é o nome dele para sempre. Como diz o hino, né? Olhai para o Cordeiro de Deus. É a realidade nesta palavra de Deus. Vamos ver o grupo louvar a Deus. Deus preparou o grupo para louvar, não é? Aleluia! E glória mesmo, aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. E o grupo Estrela da Manhã? Salve a igreja com a paz de Deus. Ao meu
machuquei do outro lado, que as unhas da mão quebrou, e Jesus fez assim em mim, gente, olha. Graças a Jesus Deus. fez assim em mim. Pra nada quebrou, pra nada bater. Eu caí com todo o corpo no chão. Fiquei lá que nem uma morta. E Deus me deu esse grande livramento. Pelo Glória a Deus. Aleluia. Porque eu não mereço nada, mas Jesus é bom todos eles. Deus é Amém. Oração, irmãos, pedir a Deus, o Senhor assim Ele livra, não é? A nossa oração sempre deve ser assim, ó. Agradecendo a Deus pelos livramentos que sabemos e que não sabemos. É tantos livramentos que não é possível você mencionar todos. E as nossas orações, que eu estou repetindo, ela deve ser orar, pedir a Deus assim. Pedir e agradecer pelos livramentos que vemos e os que não vemos. Os que sabemos e os que não sabemos. De tantos que são os livramentos que Deus nos dá. Graças a Deus. Sempre foi e será assim. Vamos orar a Deus. Vamos já dar prosseguimento desse trabalho importante e é indispensável. É a parte da organização sobre a Bíblia. Os irmãos estiveram ontem à noite lá na sede, não é, irmão Carlos? Observaram que linda organização, mas uma organização mesmo bem testemunhante da obra de Deus. Glória a Deus. A obra, né, sem organização, ela fica parcial. Uma coisa linda, mais linda, usando as coisas que Deus criou, tanto as ilustradas, depois na sequência, as orações, os trabalhos. O povo de Deus, irmãos, sempre foram organizados. O Espírito Santo sempre foi e será organizado. Tudo que é organizado é para a glória de Deus. Tudo organizado. Você vai fazer uma pregação, você se organiza. Jesus se organizou, vai louvar igual as irmãs que louvam. Se as irmãs não tivessem organizado no ensaio, que tipo de louvor aparecia? Nada. Não é isso? Uma cantaria para lá, outra para cá, e não daria certo. Então, a organização é principal. E o Senhor agora deixou. Vamos orar a Deus, vamos já meditar na palavra. Senhor, nosso amado Deus, estamos aqui nesta hora que Deus já meditando nessa palavra, nesse poder divino, santo e maravilhoso, que permanece, ó grande Deus, para sempre, na virtude divina, Senhor, da tua palavra, maravilhosa e poderosa, meu Senhor amado, que permanece, ó Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Se os irmãos que estão lá atrás quiserem vir mais para frente, nem precisa usar talvez o microfone. Vamos. Estamos comentando sobre a segunda vinda de Cristo. Só que tudo é organizado. Tudo é bem já previsto, a organização. Um exemplo, qual é o maior sinal que entendamos hoje sobre organização, sobre a vinda de Cristo? É organizado. A primeira vinda de Cristo, pode sentar, irmãos. A segunda vinda de Cristo, ou a primeira vinda de Cristo, antes do seu nascimento, foi uma profecia, as profecias todas referente à organização. Organizado. Os profetas, eles tinham aquela visão bem sistemática, bem detalhada sobre a volta do nascimento de Cristo. E quando Jesus nasceu, o que aconteceu lá em Jerusalém? Quem não conhece a história, mas está no livro de Ageu, capítulo 2. Jesus profetizou sobre a reconstrução do segundo templo lá em Jerusalém. O profeta Daniel, por avisado, sabe que a corrente das profecias, elas não têm desnível. Um não profetiza de uma maneira, outro de outra, não todo o mesmo sentido, porque a visão central
esse comentário que estamos fazendo é sobre a vinda de Cristo. Jesus, o Senhor da glória. Essa vinda dele, como nós já lemos, alguns princípios só no básico, ela terá duas fases. E essas duas fases, que a vinda de Cristo revela na Bíblia Sagrada, é justamente o que vemos hoje. É uma providência de organização para o arrebatamento da igreja. Qual a organização? Vemos que o terceiro templo, para que ele fosse reconstruído, teria que acontecer de duas maneiras. Ou uma guerra muito ferrenha, ou então sinal de Deus, através da remoção daquela mesquita, para reconstruir o terceiro templo. Nós já tivemos um comentário, esse terceiro templo, que é lá em Jerusalém, a planta já está preparada, segundo a tradição da lei, a novilha vermelha é examinada pelos mais especialistas rabinos de Israel, também já está preparada, porque a vida de Cristo, ela tem a ver com a parte central e espiritual de Israel. Sabe onde é a parte central e espiritual de Israel? Lá mesmo em Israel. Vocês estão compreendendo ou não? Paulo fala disso, antes de nós dar uma olhada aqui no esboço. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos avaliar essas profecias tão importantes nessa palavra de Deus. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos meditar os versículos 1 até o 8. Há uma advertência sobre a vinda dele, do Senhor da glória. É uma das cartas de Paulo, corrigindo a carta que ele escreveu, a primeira Tessalonicenses 4, 16. Encontraram aí? Tessalonicenses 2. Vamos analisar bem. Encontraram? Aqui, a palavra do Senhor. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do Anticristo. Hoje, irmãos, só nesse título, o Anticristo, se olhar bem no sentido, até algumas pessoas que não são crentes, sabem quem é o Anticristo hoje. Até que não é, muitos, não quer dizer todos, mas alguns, eu tive comentando com o meu sobrinho, ele trabalha na polícia, e ele conhece muito bem de numerologia, números. Aí eu estive comentando com ele sobre o Anticristo 666, e ele falou direitinho quem é. Você vê como é mais importante você examinar a palavra. Agora, esse Anticristo, hoje, para compreender a manifestação dele, se repararmos um pouco, não está difícil. Porque, referente ao que está acontecendo no mundo, existe hoje um pedido de paz. E quem está pedindo paz sem conversão a Cristo? A paz para unir os terroristas com os cristãos. O importante é que existe uma paz somente para cessar as guerras. Mas, se não converter a Cristo, segundo o pedido do Anticristo hoje,
Não tem nada a ver com a história. O que ele quer é que o ímpio faça paz com o justo. Que nem o ímpio pare de guerrear. Se parar de guerrear, para eles, aceitar Jesus ou não, para eles é paz. E quem é que está pedindo isso hoje? Você não sabe, não? Hã? Hã? É o quarto império revelado no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. É o ferro misturado com barro para acrescentar. Porque primeiro, quando Daniel teve a visão dos 4 reis, os 4 poderes, potência mundial, ele teve a visão primeiro da cabeça de ouro, que representava o Império Babilônico. Depois aparece o peito de prata, apareceram o peito de prata que representava os medos persas, assim por diante. Aí apareceu também o Império, na época do urso, que representava o Império Grego. Mas depois do Império, esses 3 impérios, apresentou o Império de ferro misturado com barro. Daniel 2:40, todo o capítulo 2 de Daniel. O Império misturado com barro. É uma visão figurada. O barro, o ferro misturado com o barro, porque o barro é o ser humano. E o ferro é a regência do anticristo. E todas as pessoas que não precisam estudar muito sobre isto, sabem que o império do anticristo, o quarto império do anticristo, é o império humano. Para quem não sabe. Então, veja bem, por que nós temos que ensinar e explicar? Porque tem muitos crentes que eles têm costume pagão. E esse costume pagão, ele pega a essência do Espírito Santo, trazido às vezes do romanismo. E não é bom. Então veja bem, um dos maiores sinais que é o quarto império, revelado por Daniel, tanto no capítulo 7 como no capítulo 2, capítulo 4 de Daniel, e o quarto império hoje que ele está reinando. Agora, na visão paulina, olha o que ele escreveu aos Tessalonicenses. Ora, irmãos, versículo 1, capítulo 2, segunda epístola. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se de nós mesmos, diz aqui a palavra de Deus, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora aqui ele dá os detalhes. É um detalhe que ainda não está acontecendo, não aconteceu de Paulo, na época. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ponto e vírgula. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa profecia, para que o anticristo sente no templo, o local do templo, vocês estão compreendendo? O local do templo está ocupado pelos muçulmanos, pelo islamismo, que é uma regência mais terrível é a regência do islamismo, que está lá naquele local. O islamismo, eles têm muitas mulheres, para que tenha muitos filhos. Não sei se vocês conhecem a história.
que tendo muitos filhos, já desde pequeno, eles vão sendo treinados para a guerra. E sendo eles treinados para a guerra, na visão do islamismo, ele pode dominar o mundo com o terrorismo. É o que está acontecendo hoje. Só que essa prevenção do islamismo, eles são adoradores de um homem, um suposto profeta, por nome Maomé, e no lugar que o anticristo vai assentar, nesse local, está ocupado por quem? Do islamismo. Se você olha na geografia, você vai encontrar a área do islamismo, vão encontrar o Monte Moriá, e o Monte Abraão inaugurou o local do templo, e no cima do Monte Moriá está justamente essa mesquita de muçulmanos, que é, como estou referindo, eles pretendem, eles pretendem, como eu já disse, dominar o mundo com o terrorismo. Monta esquema no Brasil, monta esquema lá em Israel, monta esquema em outro local. Só que o grandíssimo pecado, o enorme pecado, é que esse lugar, aonde a igreja há de ser reconstruída, está profanado. Por quê? Eles tomaram conta do lugar sagrado que há de ser reconstruído para que o anticristo, em parte, por um determinado tempo, ele domina sobre Israel. Aí vem Jesus para eliminar o anticristo. Vamos analisando bem, porque não é perdição. Qual se assenta no triunfo de Deus, querendo parecer Deus, se revolta contra tudo que se chama agora a Deus. E aí vamos analisar. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Essa interpretação de a um que resiste, até que do meio seja tirado, qual é a visão? Não sei se alguém pode ajudar nessa interpretação. Pode montar isso. Pode falar. É a mesquita. Não, aquilo que se refere quando a igreja subir, o Espírito Santo ele não sai da terra, mas ele será tirado de operar. Por que o Espírito Santo não sai da terra? Sabe por que não? Porque o Espírito Santo é Deus e Deus não desloca. Ele para, mas não desloca. Porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo, operando. O Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo, operando ou deixando de operar. É um exemplo do livro de Malaquias até a aparição de João Batista. Houve 400 anos em que o Espírito Santo não saiu da terra, mas ele parou de operar. E ele parando de operar, o anticristo pega mais terra, pega mais possibilidade de operar, porque aí ele tem um espaço mais livre. Estão referindo sobre a vida de Cristo. Agora veja bem, ele se sentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Faz pouco tempo que eu venho acompanhando, e eu vi o anticristo viajando, é o único que viajou. Ele viaja, foi o primeiro estrangeiro que ocupou o papado. Sabe como se chamava ele? Não. São estudos que você vai estudando e você vai acompanhando. Ele chamava-se João Paulo II, que era da Polônia. E não era permitido, segundo a tradição italiana, constituir um papa a não ser da sua própria nação. E quando visse essa mudança de regência do papado, poderia prestar mais atenção que a vinda de Cristo está bem prestes.
Aí morreu ele, aparece o outro, argentino, né? É isso que vocês são. Então, veja bem, tudo isso é um dos maiores sinais da vida de Cristo, porque esses que ocupam o trono, eles estão de olho aonde? Lá em Jerusalém, referente a ele ser um poder político, religioso e econômico. A visão da ganância está altíssima, pensando no petróleo, querem ali. Para os que vão examinando a palavra de Deus, vamos acompanhando acontecimento por acontecimento. Existe uma origem da palavra sobre assentar sobre o trono de Deus? E talvez o irmão não sabe, mas é bom que saibamos. Não sei se os irmãos sabem o fundamento que traz a palavra católica. Quem sabe? Não é católico romano. Conhecia a palavra, não é a católica apostólica romana, não é isso. É a palavra católica. É uma palavra que ela significa universal. Então, essa palavra universal, ela não vem de Roma, ela vem da igreja primitiva. Só que eles roubaram a patente e desviaram a visão da cruz de Cristo, que a palavra, quando nós lemos nas epístolas universal do apóstolo João, do apóstolo Tiago, do apóstolo Pedro, essa palavra universal, ela traduzida é palavra católica, que significa firmeza. Firmeza é alguma coisa, no caso da igreja primitiva, firmada em Cristo. Então, essa patente, ela foi transgredida, foi violada pelo Império Romano. Tirado. Se os irmãos pegarem uma palavra de origem, você vai descobrir que a igreja de Cristo, ela é igreja apostólica, católica e santa. Porque não tem desvio da verdade da igreja primitiva. Sempre ela está naquela organização da origem. A palavra católica significa firmeza, mas é firmeza mundial. Para quem não sabe, fique sabendo. Agora analise aqui o assunto que estamos falando. E aí ele diz aqui, não é só um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Depois que terminar no tempo de Cristo. O que resiste hoje o anticristo reinar? Espírito Santo. O Espírito Santo em ato de operação. A igreja aqui na terra, a igreja aqui na terra, por isso nós temos que tratar irmãos e irmãs servos de Deus com muita dignidade que Deus deu. Porque cada membro do corpo de Cristo, irmão Laércio, é um membro do exército de Deus. Cada membro aqui na terra, a igreja é um exército de Deus. E cada um de nós somos o quê? Responda com alegria, irmãos, que é a melhor, é a honra que Deus deu, a honra de pai para filhos, é a honra que ele dá da glória. Imagina Deus usar um pedaço de barro como somos nós e beneficiar e colocar como membro do seu exército preparados para vencer qualquer batalha. Aleluia, glória a Deus. Quando nós não sabemos o que possuamos,
e eu também, e nós também. E com esta segurança, essa potência aqui na terra, o anticristo não está podendo, mas está pedindo paz para todas as nações, que o ímpio se ligue ao justo. Agora, quando Deus criou o mundo, ele fez separação entre a luz e as trevas. E não teve comunhão com as trevas. Agora é assim, é meu bem e meu mal está junto. Meu bem e meu mal. Não funciona. Aí é uma desses sinais da vinda de Cristo, Senhor da Glória. É essa falsificação da patente de Cristo. Agora veja bem, esse local que é o terceiro templo, como nós já tivemos um comentário sobre a organização, Deus sempre foi organizado. Esse local do terceiro templo, ele está ainda para ser construído, mas segundo os projetos da nova tecnologia, poderá construí-lo dentro de até uma semana. Então, temos que ficar atentos, não se preocupar só com a vida de Cristo, mas com a nossa vida, né? Diariamente. A vida cotidiana é a maior preocupação que nós temos. Então, quando o Espírito de Deus parar de funcionar, é quando a igreja, isso, o Espírito Santo, ele não sai do lugar. Por que ele não sai? Ele é Deus. Porque ele é Deus e Deus não chega em lugar nenhum. Nós usamos muita linguagem. Jesus chega na hora certa, Jesus chegou. Não, ele não chega em lugar nenhum. Porque Jesus é Deus e é onipresente. Ele opera na hora certa, mas ele não chega em lugar nenhum devido a ele ser igual o vento. Você não vê, mas sente a presença dele. E com essa retirada da igreja, nós vemos o sinal que Deus já deu dentro da Bíblia, que é quando Jesus estava para nascer, Deus elegeu 2 homens, está no capítulo 4 de 3 e 4 de Zacarias, 2 de Ageu, versículo 1 e 2, um governador e também um sacerdote, que chamava Zorobabel e outro Josué. E Deus sempre trabalha usando os servos dele aqui na terra. Por isso que eu tenho sempre comentado, a pessoa que faz a obra de Deus, Deus não desperdiça nenhum passo que você dá para vir na igreja. Isso é atribuído para galardão. Aí Deus falou com os profetas, né? Vocês vão levar a primeira pedra para reconstruir o templo. Levaram. O templo foi reconstruído. 40 anos antes do nascimento de Jesus, o templo estava pronto. Aí Jesus veio, nasceu. Mas quem estava sentado naquele templo? Governando a Judéia toda. Quem era? Sim. Era o anticristo, o dragão vermelho. Sempre ele está parado diante, no sentido de figura de linguagem, diante de Israel, para perseguir Israel. Por que nós somos perseguidos também? Porque somos semente da geração eterna. Oh, aleluia! Semente da geração eterna. Apocalipse 12, 16 fala disso. Veja bem. Então, aí nós vemos que quando Jesus nasceu, o que aconteceu? No capítulo mais bem conhecido, não precisa ler. A perseguição das crianças feita por quem? Feita por Herodes para eliminar toda a geração do futuro para que Deus não funcionasse mais. A matança das crianças. Isso foi aconteceu por qual império? Por que estou referindo isso? Porque a Bíblia é organizada. Não é imaginação nossa ou de qualquer outro. Ela é inspirada pelo Espírito Santo e é um livro inerrante. Quando Jesus Cristo nasceu,
Já fazia 40 anos que o Império Romano estava lá dominando sobre a Judeia, já numa visão de perseguição, para se Jesus nascesse, matasse as crianças, como vocês sabem disso. Ele nasceu, veio a perseguição, mas ele venceu em tudo. O Pai guardou em tudo. Agora vamos analisar o arrebatamento da igreja hoje. Logo que a igreja subir, o que vai acontecer aqui na terra? Vamos ver aqui no Apocalipse, capítulo 11. Logo a subida da igreja. Por que a subida da igreja? Porque entra na contagem, irmãos. Não sei se não já leram o capítulo 12 do profeta, do livro do profeta Daniel, capítulo 9 também, sobre datas matemáticas. Datas matemáticas. Se você tiver um pouco de tempo para meditar, que não é tão difícil, você vai encontrar a revelação de Daniel, que estava oculta até a chegada do Espírito Santo. Ninguém entendia a revelação de Daniel, devido ao Espírito de Deus está ainda retido. Agora não. Agora o Espírito de Deus é derramado, sem medida. Aqui no capítulo 11 do Apocalipse, encontrar aí, lê para nós, não, está aí isso assim. O primeiro é o 3. Isso. E foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e o que nele adora, e o que nele adora, e os que nele adoram. E deixe o átrio que está fora do templo, não o mestres, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder a minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Esse templo não está reconstruído. Essas 2 testemunhas vão vir para esse templo, só que esse templo, é como nós estamos comentando no princípio, ele está sendo dominado pelos terroristas, pelos muçulmanos. Agora o estado de guerra, eu estava olhando, junto a minha esposa até, que uma parte desse templo já está destruída, e futuramente Israel dominará aquele local, porque Israel é pedra pesada para todas as nações. Deus começa a trabalhar assim, desta maneira. Agora, o que vemos aqui, 2 testemunhas vindo para o templo, exercendo qual tipo de função? Guardiãos. Como guardiões, vêm guardar o templo. E não mestres, o ato que está fora do templo. Porque foi dado às nações para pisar quantos templos? 1260 dias, que é igual a 3 anos e meio. Aí, nesse período que as 2 testemunhas chegaram para a terra, é o período em que o templo está reconstruído e a igreja na glória. É que às vezes a pessoa não tem muito, elas têm aquela emoção, Jesus levou tudo, acabou, tá? Mas tem uma organização plena sobre o arrebatamento. Uma dúvida, irmão, se a questão de pisarão se aplica de uma forma que as pessoas andarão livre pelo templo ou perseguições? Olhe bem, quando faltava 3 anos e meio e 7 meses para o templo de Jerusalém ser destruído, Jesus falou disso desde o outro tempo, que o Império Romano proibiu os judeus de sacrificar um cordeiro cedo e outro cordeiro à tarde, e o Império Romano obrigou os judeus a sacrificar porcos dentro daquele templo, que era a maior abominação e blasfêmia contra Deus. Então não é a primeira vez que essa palavra pisar significa, irmão, isso dominar.
determinar, mudar o regime do ritualismo judaico ou hebraico para o ritualismo pagão ou romano. Então, nós já houve uma abominação nesse templo antes do ano 70. Quando faltava 3 anos e 7 meses para o ano 70, a história conta que o mesmo Império Romano abominou o templo. Quando Jesus disse, quando diz abominação, da desolação de quem falou que o profeta Daniel, Mateus 4,15. É isso? Aí ele expressou, quem lê, entenda, ou atenda. E quem vem acompanhando a história, sabe disso. Agora, essa outra profecia que o irmão leu, sob o domínio do anticristo, ligado aos Tessalonicenses 2. Principalmente versículos 5, 6, 7 e 8. Se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Porque, como estamos falando, Deus ele não confunde com a sua obra, com o seu trabalho. E Deus ele é planejador. Isso. Organizador. Controlador. E liderador. O crente precisa ser o quê? Organizador. Porque é ensinamento de Deus. O crente precisa ser programador ou projetador. Está compreendendo? Deus projetou, Deus criou e organizou, e controlou e lidera. A Bíblia funciona dessa maneira. Ele é projetador e é o que mais? Organizador. Vê que a organização é tão boa que dentro da nossa casa a gente não gosta de organizar. O meu documento, quando eu chego, eu posso, se faltar luz, eu não tenho dificuldade de pegar o meu documento. Ou as minhas coisas de uso constante, porque chego em casa, eu controlo, coloco já tem lugar certinho, posso pegar no escuro. Isso significa que eu o quê? Significa o quê? Aonde ficam as minhas Bíblias, não fica nada em cima. E nem coloco nada dentro da Bíblia, nada. Isso significa o quê? Organização. Por isso que Paulo diz, se alguém não organizar a sua casa, organizará dentro da casa de Deus. Organização. Aonde tem hinos, hinos. Onde tem livros paralelos, livro paralelo. Aonde tem Bíblias, é só as Bíblias. O lugar direitinho. Eu preciso pegar uma fonte de informação. Então, se faltar luz, como você referiu, a gente já pega direto. Por quê? Nós aprendemos que temos que aprender com Deus, que Ele é o quê? Organizador e o que mais? Planejador. Organizador. Controlador e liderador. Isso tem que ter uma fonte em nossas vidas, uma fonte de organização para você não se perder nas pregações ou naquilo que você está falando. Ou também quem está ouvindo, não desaperceba também eu vi. Então nós estamos falando sobre prevenção, controle, não é isso? Prevenção, organização, controle e também liderança. Agora o tempo de Jesus demonstrou tudo dentro do seu regime. O tempo seria abominar. Quer dizer, os romanos proibiu antes do ano 70 a abominação ou a adoração dos judeus através de sacrifício, que eles estão segundo a lei. Mas no ano 70 o templo foi destruído. Está lá destruído. Está naquela situação. Mas o templo tem a ver com o arrebatamento da igreja. E todas as vezes que Jesus fala sobre o templo, no sentido de figura de linguagem, em Mateus 29, 24, 33, ele diz assim: olhai e aprendei, olhai e aprendei, olhai e aprendei. Aprendei o quê? A parábola da figueira. Se nós
Quando pelos seus ramos se tornam tenros, novos ou fracos e brotam folhas, saber que está próximo o verão. Então, a nossa base do arrebatamento na revelação do Espírito Santo é olhar diretamente para aquela nação e para aquele tempo. Porque olhar para aquela nação, que é o centro espiritual de Deus, é Israel, sabia disso? E é o centro da terra também, é lá. Por isso que muitas vezes tem acontecido muitas pregações neutralizadas por causa da falta de organização da Bíblia. Agora, quando a igreja subir, Deus mandará 2 testemunhas para onde? Para o templo aí em Jerusalém, porque é o trabalhar de Deus é lá. Irmãos, depois do dilúvio, Noé desceu aonde? Lá. Depois os descendentes de Noé começaram a se espalhar por onde? Depois do dilúvio? Naquele local. Aonde criou o maior palco de idolatria, não foi lá em Sinear? Se você olhar na geografia, é na mesma região em que Adão habitou, e é na mesma região que o templo foi reconstruído depois. Houve aquela confusão da Torre de Babel, naquele lugar. Agora, como nós esperamos a vinda de Cristo? Tem... De qual é um dos maiores sinais que espera a vinda de Cristo? Isto, e o maior sinal, depois daquele sinal que está dentro de nós. Qual é o maior sinal que está dentro de nós? O Espírito Santo para crer, para testemunhar, Ele virá, Ele virá, Ele virá. É o maior sinal. Pode ver que no momento em que a pessoa aceita Cristo, qual é o primeiro presente que ela recebe junto com a salvação? O selo do Espírito Santo vem junto com a salvação na mesma hora. Chamado obra realizada ou batismo. Já leu isso na Bíblia? Não, lê para nós aí, no caso, se for possível, não dá isso. Aqui em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. É importante, porque hoje o Espírito de Deus mesmo vem sobre nós para morar em nós. Os que dão crédito à palavra. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Graças a Deus. Capítulo 1, versículo 13 e 14 da Epístola aos Efésios. Capítulo 1, versículo 13. Isto. E 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Glória. Por isso que o ladrão da cruz começou a pregar para o que estava na esquerda. Porque no momento em que o ladrão estava à direita, o malfeitor, ele se arrependeu. Qual foi o benefício que ele recebeu, irmãos? Salvação. E a salvação traz o que junto com garantia? O selo do Espírito Santo imediatamente. Daí para frente você vai buscando revestimento, aperfeiçoamento, crescimento, aperfeiçoamento na fé. Tanto que a pessoa que aprende a ser cristão, é claro que ela sabe que a luta que ela passa não é para uma derrota, mas a luta que ela passa contribui para aperfeiçoamento da fé. E quando a pessoa não entende isto, ela se desvia. Aí a pessoa, o primeiro presente que ela recebe é o quê? O selo do Espírito Santo, que começa em nós a santidade de dentro ou de fora para dentro?
Quantas pessoas julgam as pessoas, a consciência da pessoa, julga a aparência da pessoa. Pessoa invertida, né? A santidade está de dentro para fora porque gera caráter. Agora, analiso bem, é um dos sinais que indicam a vida de Cristo está dentro de quem? De nós. Porque Deus nos honrou com esse selo penhor, é dele, é o selo, é o penhor da nossa herança. O salvo não pode ter dúvida que ele é salvo agora. A menos que deixe de perseverar. E essa salvação agora é o que nos leva num palco mais elevado em alegria. Aleluia. Mesmo no momento de lutas, ou até perda de um ente querido, mas a alegria da salvação nada suporta. Ela está guardada, Glória a Deus. selada com o Espírito Santo para chegar no destino. Quem não sabia que era assim? Sabe não? É bom que saiba. Agora, o outro sinal que nós vemos é que quando a igreja, no momento que a igreja subir, o que vai acontecer aqui na terra? Virão as duas testemunhas. Deus vai mandar as duas testemunhas para testemunhar por quanto tempo? 3 anos e meio, que é 1260 dias. Com demonstração de lamentação e arrependimento. E hoje nós sabemos, se alguém usa um certo direito, uma certa autoridade, sem licença da prefeitura ou até do governo federal, a pessoa corre perigo. No Brasil não tem a pena de morte, mas a pessoa é imediatamente isolada e ela é executada, ou seja, é castigada na prisão. Só que dessas duas testemunhas, eles virão iniciar o testemunho do Evangelho do fim, sem nenhuma alvará de licença de autoridade da terra. O que vai acontecer então com isso? Eles vêm pregando a palavra da justiça, o Evangelho, o juízo de Deus, e também ainda a oportunidade para a salvação. Então eles vão testemunhar por 3 anos, aí entra uma tribulação tão grande na terra, que a palavra diz que durante os 3 anos e meio não haverá chuva. 5 meses sem chuva, 4 meses, 7 meses já entra em calamidade. Quer destacar? Agora 3 anos e meio sem chuva. E só esquema para matar as duas testemunhas. Um esquema para matar. Lê aí, irmão, do versículo 3, do 4 até o 7, já vamos. Depois vamos dando continuidade na outra segunda. Vocês estão compreendendo um pouco sobre a Bíblia, não? Chama o esquema sistemático de examinar a Bíblia igual a nossas vidas. Nós somos, só porque nós somos sistemáticos ou não somos? Somos ou não? Sim. Deixa a gente comprar uma veste, uma roupa ou um calçado de um pequenino corte. Um pequenino defeito. O que é que acontece com isso? A gente quer trocar. Eu vou trocar. Isso é o quê? Vida sistemática. Eu quero a minha casa reformada, mas eu sou exigente. É o dever da pessoa ser zeloso. Comprei uma roupa, mas tem um pequeno franzimento. Então vai ter que voltar lá para trocar. E a loja aceita a troca. Porque nós somos o quê, irmãos? Sistemáticos. E para ler a Bíblia, como estamos? É verdade. Compreendeu? Essa questão ali, a gente vê. A Bíblia está faltando folha, leva para a igreja. Essa Bíblia é falsa, leva para a igreja. Terrível, né? Pode ler, irmão. 4 ao 7. 7. Isso. Qual versículo? É do capítulo 11 do Apocalipse. Capítulo 11, versículos 4 ao 7. Porque não leu até o 3. Do primeiro ao 3. Essas são as duas testemunhas que
os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para não chover nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. Versículo 7, encerrando. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. É os primeiros fatos. Por que eu estou falando isso? Porque o crente não aprende a doutrina da pré-tribulacionista. Se você vai pregar a posição da igreja, não sabe. Tem uns que pregam pós-tribulacionista, que a igreja será retirada depois desse tempo, mas na inspiração da matemática não funciona. Tem outros que pregam que a igreja será retirada no meio da grande tribulação. E a Bíblia nos dá uma posição exata sobre a ida da igreja. E só que essa palavra doutrinária, para não distorcer a visão dos profetas nem dos apóstolos, ensinada por Cristo, tem que vir a nós. Por quê? Logo, essas duas testemunhas que virão causará grande tribulação por 3 anos e meio, porque os sinais são de Moisés lá no Egito e Elias no Monte Carmelo, descendo o fogo e ele exterminando com seus inimigos, e a terra sendo ferida com toda sorte de praga, igual foi feito no Egito e também no Monte Carmelo. Agora, vamos analisar bem o que a Bíblia diz sobre a posição da igreja. Aonde a igreja está? Na glória. Glória do poder. Na glória do poder, por causa da montagem, da localização da Bíblia, a palavra de Deus. Por que a igreja estará nas bodas do Cordeiro? Porque esta época que nós estamos vivendo é a salvação para nós. Tentação da graça. Não, Israel está recuado. A salvação veio para Israel. Mas Israel até no momento rejeitou. Deus fez com que Israel rejeitasse, para que a salvação chegasse até nós. E essa salvação que ela hoje é liderada ao ministério de nós estrangeiros, ela tem um ponto final. Quando a igreja for arrebatada, nesse sentido, quer dizer, encerra o ministério dos estrangeiros. Nenhum estrangeiro mais vai pregar o evangelho. Só que no momento de a igreja subir, o que vai acontecer? Aí o ministério volta para quem? Israel. Por quê? Vocês não lembram que Deus é planejador, organizador, Deus é ético, Deus não confunde com a sua obra, com a sua criação. Aonde Deus criou um povo como propriedade especial. Ele é o povo que Deus criou, primeiramente, como propriedade especial. Israel. E Deus não vacila na sua palavra. Israel vacilou, Deus rejeitou, mas não esqueceu. E aí agora nós estamos nessa visão do arrebatamento. Vamos encerrando agora as 9h05. Glória a Deus. Mas Paulo, Aleluia. ele fala muito disso. Aleluia! Em Romanos capítulo 11, Deus está falando em versículo 25 e 26 da Epístola de Paulo, com respeito a isso que ele está pregando. Então, na igreja, nós precisamos ter bastante informações dadas pelo Espírito de Deus. Pode ler, irmão. Romanos 11,
versículo 25 e 26. Isso. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre vós. Louvado seja Deus. Sobre Israel. Novamente aqui, vai. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então, esse Sião é esse tempo que nós estamos falando, é Moriá e Sião é o mesmo nome. Agora, Paulo doutrinando os membros da igreja de Roma e outros mais, disciplinando na palavra, ele diz: olha, não ignoreis esse segredo, que Israel está endurecido para que os nossos corações fossem amolecidos pelo Espírito Santo. Aí então, até, eu posso dizer assim, eu vou sair até a metade da igreja, aí chega na metade do lado. Não é isso? Eu vou até ali, daí para lá eu vou parar. Aí até que haja completado a plenitude dos gentios. E o que é plenitude? Começou onde o irmão Carlos leu. Então Efésios 1, 13 e 14. O selo do Espírito Santo em forma de derramamento. Hoje eu, os irmãos, mais jovem, mais idoso, de qualquer idade, aceitou Jesus, você já leva diretamente a Ele em adoração e adoração, porque está sendo beneficiado pelo derramamento do Espírito Santo em forma de plenitude. Aleluia! Israel não estava, mas Deus falou com Israel, no capítulo 9 de Lucas, versículo 34, ele disse, 13, então dizer, ele disse assim: olha Israel, quantas vezes eu quis te escolher, te ajudar, te acolher com as galinhas dos seus putainhos e não quiseste. Em verdade vos digo que a vossa casa vai ficar deserta e não me vereis mais até que digais bendito é o que vem em nome. Aleluia. Glória. Aí quando a igreja será arrebatada, nós vamos Glória a Deus. na segunda-feira. Aí o nosso tempo está praticamente esgotado em pregação do Evangelho. Por isso que nós tivemos aquele comentário, caros irmãos. Quem não perdoa, não tem preparo para subir. Quem não perdoa é vencido por Satanás. Tivemos essa matéria, lembra? Se lembra ou não? Amém. Então o coração é puro. Está em 1 e 2 Coríntios, que foi? Na linha 10 e 11. Quem não perdoa pode ter alguns dons, alguma coisa, mas se não perdoar, ele agora está dominado sobre o diabo. É a preparação para a vida de Cristo, segundo a glória. Dá para compreender um pouco ou não? Aleluia! Nós deveríamos ser os primeiros, os últimos a ser anunciados. Mas já que Israel parou, nós somos os primeiros. Israel que recuou serão os últimos. Essa é a razão que a igreja subirá, mandará as duas testemunhas, converterá a Israel, aí o restante do evangelho será pregado em todo o mundo, testemunho as coisas de Deus. Tremendo, né? Vamos agradecer antes que entre já sou perto, apresente a irmãos. Apresente com amor, com alegria, com graça. Organização. Organizado. E o que mais? Primeiro planejado, organizado, controlado e liderado. É a obra genuína do Espírito Santo de Deus. Você já viu alguém dizer assim,
Irmão, me abriu João para pregar, me pegou de surpresa. Essa palavra cabe sobre os organizados? Não. Se alguém falar para, no caso, fulano, vê se você vai pregar, eu tenho certeza que ele diz assim, alguém está me esperando. Porque nós temos esse direito. Me surpreendeu, pegou desprevenido. Então a pessoa é toda desorganizada. É verdade. Senhor Deus, receba ao perto de cada um. Aleluia. Deus, Senhor da glória, tem, meu Deus, Pai, preparado na vida de cada um. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, coloca as ofertas nas salas. Já vamos passar a palavra aos convocados. Se tem alguns amigos, e vamos continuar. Deus abençoe. Tem alguém que pegar o envelope, pegue pela fé, o Senhor da glória. Pegue com amor e com alegria, com graça em cada coração. Bendita o nome do Senhor para sempre. E Deus continua abençoando. Tem pessoas que têm muita dificuldade em organizar, não tem? Ela joga a toalha na cozinha, a panela no banheiro. Até eu acho que estou exagerando um pouco. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade de organizar. Não tem? Isso não é bom. É bom que a gente se organize direitinho, tá? Não do contrário do que Deus criou, que Ele fez. Que Deus continua abençoando. O irmão Carlos, tem o aviso, já vou passar para ele. Quem gostou da instrução? Amém. Ponto principal, não é isso? Glória a Deus, graças a Deus. Falar com o nosso irmão Carlos. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Louvado seja Deus, bem, graças a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode bater as palmas bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Quem pegou seu pedaço de bolo aqui nessa noite? Amém. Amém. Maravilha, né, Deus? Louvado seja Deus, né? Você vê aí, louvado seja Deus, né? Muitas dúvidas. E o que acontece, né? Às vezes o inimigo luta muito, louvado seja Deus, né? Para a gente não entender a Bíblia, para não ler a Bíblia. Porque o inimigo quer colocar o quê? Confusão. E isso é um perigo, louvado seja a confusão, gente, porque o inimigo ele fica serandando. Né? Ele fica fazendo arruar sobre a cristão por falta de entendimento. E a Bíblia fala assim que se for possível o inimigo enganaria até os escolhidos. Por isso que o inimigo coloca sono, canseira, barreira quando vamos ler a Bíblia, quando a gente está querendo nos organizar. Ele não quer que nós venhamos ser organizados, né? Ele quer que a gente venhamos ser o quê? Bagunçado, né? Mas quando louvado seja Deus, a gente estamos na direção do Senhor, louvado seja Deus, né? É um perigo para quem? Para ele. Porque ele sabe, louvado seja Deus, que muitas coisas que ele está planejando será destruído, porque é o Espírito Santo de Deus quem está nos destruindo por causa da obediência da palavra. Quem queria se dizer amém? Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amanhã, louvado seja Deus, Deus permitir nossa irmã Tânia, louvado seja Deus, está aqui na campanha. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus. Se creres, né? Louvado seja Deus, virá. Né? A glória de Deus é isso. Louvado seja Deus, é o tema da campanha. Louvado seja Deus. Quarta-feira, nosso móvel, Deus permitindo. Quinta-feira, nosso culto retornado. Sexta-feira, a oração. Sábado, nossa irmã Ivone. Amém? Louvado seja Deus. E Deus permitir nosso irmão Ezequiel novamente aqui no domingo. Louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Não se esqueça, louvado seja Deus, que haverá consagração. Amém? Na quarta, na sexta e no domingo. Quem entendeu diz amém. Amém, igreja? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Amém? Louvado seja Deus, de cada visitante. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. Vez uma, louvado seja Deus. Você vê que depois que, louvado seja Deus, Deus me tocou, né? Eu me senti bem depois que Deus viu o meu reconhecimento. Quem entendeu diz amém. Depois daquele meu reconhecimento, louvado seja Deus, olha o mistério. Amém? Que louvado seja Deus, meia-noite. Era para me estar com o joelho. Eu não vigiei sair da igreja por causa de algo material. Quem está entendendo isso, amém? É um perigo na igreja. E a Bíblia fala o quê? Vigiai e orai, que ninguém sabe quando, a hora, o momento que o Filho do Homem é de vir. Quem entendeu isso, amém? Hã? Então Deus deu discernimento do que? Louvado seja Deus, amém? Já estava no caminho, no rumo da bênção.
Mas graças a Deus, Deus viu o reconhecimento, Deus me visitou ali. Deus vou sentir aquele gozo que eu queria sentir, já que esperei Deus fez eu sentir ali agora. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus viu o reconhecimento. E Deus viu que eu passei a verdade para a igreja. Então vigia. Vigia, não troque o ouro pelo bronze. Vamos vigiar, louvado seja Deus, porque muitos estão trocando as bênçãos de Deus pelas coisas dessa terra. Muitos estão trocando a presença do Espírito Santo por coisas banais dessa terra. Quem está me entendendo, amém? Então vamos vigiar. Amém? Quantos trocando a presença de Deus por prato de lentilha? Quantos, louvado seja Deus, nesse final de ano, Natal, Ano Novo, trocaram a presença de Deus, bênçãos de Deus, conhecendo a palavra, não vigiando, trocaram as bênçãos de Deus pelas coisas dessa terra. Quantos, louvado seja Deus, deixaram conhecendo a palavra, Deus abençoou, deu casa, deu tantas coisas maravilhosas, louvado seja conhecendo e negando a Cristo por um copo de cerveja. Negando a Cristo, louvado seja Deus, por um copo de champanhe. Negando a Cristo, louvado seja Deus, por 15 minutos de prazeres no pecado. Quem entendeu, Deus, amém? Então, vigiai e orai, que ninguém sabe quando, a hora, o momento que o Filho do Homem adivinhe. Quem entendeu, Deus, amém? Amém, igreja? E essa agradecer que eu vou receber essa opção com as palmas bem fortes para o Senhor. Deixa para fazer amanhã, tudo. Eu não sei como é que tem tanto crente fazendo juramento de compromisso até solene para depois da manhã, para não sei quanto tempo. E a Bíblia ensina claramente que tudo que você deve fazer hoje, faça, porque amanhã não pertence a nós. Ou pertence? Não, pertence a Deus. Agora, a teimosia sempre está na mente, né? Eu senti. Isso é perigoso. É o que o irmão falou. A hora só Deus sabe, né? Glória. Não é isso? Só Ele. Agora nós temos o aproximado de uma prevenção constantemente. Vamos fazer a oração do agradecimento, mas temos essa discussão sobre uma pessoa ela vai pregar, primeiro que ela tem que fazer. Aproximar. Aproximar. Depois de aproximar, dizer o quê? Organizar. Isso, aproximar, observar e aplicar. Você não vai abrir isso assim, e aí é estrago contra a palavra de Deus, é maltrato à Bíblia. Maltrata a Bíblia, nem maltratar a Deus. Aproxima, observa e aplica. Sempre isso. Vamos agradecer a Deus, porque não tem ninguém crente. Deus continua nos abençoando da maneira toda especial, essa graça de Deus. Segunda visão, nós somos pré-tribulacionistas ou for? Nós seremos levados antes dessa grande tribulação dos 7 anos ou depois? Então aprendemos, não é? Exatamente. Vamos aprender a doutrina correta, que a doutrina não salva, mas conserva os salvos. Senhor, nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu nesta manhã, nesta noite, Senhor da glória, e na demais noite também, com o poder da tua palavra, santa e maravilhosa. Assim como nos dissestes, nos levanta em paz, Senhor. Ó Deus e Pai, com o teu livramento, cada um dos teus servos, os que não estão também, e cada um, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém. E bom ano novo a todos, cheio de graça, de luta e vitória, né? Amém. A paz do Senhor Jesus. Senhor Mandal,